Salve, meu povo! Salve, salve, galerinha! E aí, estamos aqui para resolver mais uma questãozinha da prova azul do Enem 2011, né? A prova que teve mais questões de história da prova de humanas, né? Lembrando que a prova de humanas lá possui 45 questões e elas são distribuídas entre 4 disciplinas: história, filosofia, sociologia e geografia. E nessa edição de 2011 foi a prova que teve maior número de questões de história. Um total de 20 questões de história é muita coisa e é uma excelente oportunidade para a gente treinar. Nessa ocasião, nós temos aqui a questão 17, que foi classificada pelo algoritmo como uma questão de nível elevado. Pois é, uma questão que é considerada difícil. Vamos ver realmente se essa questão é difícil. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Vamos lá para a primeira leitura. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de Cabresto que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Uma questão sobre coronelismo. Gente, o coronelismo ele foi um fenômeno sociopolítico que surgiu no Brasil a partir do século XIX, para ser mais específico, a partir do período regencial. Se a gente fosse demarcar aqui uma época do coronelismo, a gente poderia colocar o coronelismo entre 1832 até mais ou menos 1930. Mas, Paulo, existe coronelismo até hoje? Bom, o que existe até hoje são os resquícios e as sequelas do coronelismo, tá? Por quê? O coronelismo, enquanto fenômeno sociopolítico, ele foi encerrado ali pela era Vargas, quando Vargas vai estabelecer um poder quase que totalitário no Brasil e completamente totalitário durante o Estado Novo. Tá? Então, conceituando, o que é coronelismo? O coronelismo é um fenômeno sociopolítico caracterizado pela atuação de elites latifundiárias que exercem poder, né, ou poderes que deveriam ser exclusivamente do Estado, exclusivamente do poder do Estado, como, por exemplo, o monopólio da força. A própria ideia de coronel, ela nasce a partir de uma transferência de autoridade do Estado para as elites latifundiárias, com a criação da Guarda Nacional lá no período regencial. Para ser mais específico, durante a regência trina permanente, cujo ministro da Justiça era o padre Diogo Feijó. Feijó, naquela oportunidade, deu aos fazendeiros a autoridade para formar milícias locais, cujo comandante receberia a patente simbólica de coronel. É daí que surge o coronelismo. Bom, vamos dar uma olhada no texto, a gente já fez a primeira leitura, vamos quebrar o texto, extrair as informações necessárias. Veja só, completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. Aqui nós temos duas informações muito interessantes. A primeira informação é o grau de dependência, né? O grau de dependência dessa população camponesa que vive no Brasil, desses indivíduos muito pobres, muito miseráveis, completamente postos numa condição de subserviência. Então, essa situação de dependência colocava esse indivíduo numa posição muito miserável, tá? Uma posição muito fragilizada e tornava ele completamente, né, passível de políticas de assistencialismo, que, consequentemente, perpetuavam os laços de dependência. Esse coronel, por exemplo, ele vai estabelecer um poder sobre essas pessoas exatamente porque ele controla a terra onde essas pessoas vivem. E se essas pessoas não obedecem a esse coronel, elas são expulsas da terra. E para continuar vivendo lá, elas são obrigadas a se sujeitar a todo tipo de humilhação. Quem nunca, por exemplo, leu a obra lá de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, onde o Fabiano, um dos protagonistas, chega a se comparar como bicho, né? Fabiano, tu é bicho, certo? Aí vai para a segunda parte do texto. Aqui é a primeira informação. Nós temos um indivíduo que é dependente e fica vulnerável às políticas de assistencialismo, às práticas de assistencialismo. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel.
Aí estão o voto de cabresto, que resulta em grande parte da nossa organização econômica rural. Nova informação que ele traz aqui, ó. Ele traz aqui, ele repete a ideia de dependência, mas ele traz aqui a consequência disso, que é exatamente a dominação através do voto de cabresto. Então você tem aqui duas informações, dois blocos de informação. O primeiro bloco fala sobre dependência e assistencialismo, e o segundo bloco fala sobre dominação. Dominação política também, né? Não só econômica, como fala no primeiro bloco. Dominação política. Com esses dois blocos de informação, já dá para a gente resolver a questão, já dá para a gente partir para as alternativas. Vamos lá conferir. Aí aqui, pessoal, ele coloca um comando gigantesco. Olha lá, o coronelismo, o fenômeno político da Primeira República. Meu filho, você já me disse que é coronelismo, não precisa repetir, né? Só para dar trabalho para a gente. Tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, gente, bom, qual é o verbo, né? A expressão verbal operatória aqui, fundamental, né? Estava vinculada. É isso que ele quer saber, tá? Quem estava vinculada? A prática, tá? A prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, a prática estava vinculada a uma estrutura social. Ele quer saber qual estrutura social. De cara, a gente já pode dizer que não é igualitária, porque você já constatou lá no texto que há uma relação de dependência. Se há dependência, não pode ser igualitária. Tá? Estagnada. Aliás, vamos continuar a letra A para ficar tudo desenhadozinho bonitinho. Não é igualitária. E outra coisa que ele coloca, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Pelo contrário, né? Se há dependência, há concentração de renda e há concentração de poder. Vamos para a letra B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes sociais. Bom, estagnada poderia até ser, né, forçando a barra, mas relativa harmonia? Não, não há harmonia. Ah, professor, mas o camponês ele vive com o coronel e luta pelo coronel, porque ele precisa, tá? Ele acaba sendo envolvido num laço de dominação, que são dominações não só tradicionais, como também dominações carismáticas. Ele acha que o coronel é um benfeitor dele. Ele acha que o coronel está ajudando ele, como na verdade o coronel fica ali alimentando aquele cara, mantendo ele dependente a partir de mesquinharias. Tradicional, ok, tradicional, beleza, com a manutenção da escravidão. Não, não é escravidão, esse cara é livre, livre em termos de lei, mas dependente em termos econômicos e sociais. Ditatorial, tá errado, não é ditatorial, tá? Perturbada por um constante clima de opressão, tá tudo errado aqui. E agrária marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Ou seja, aqui nós temos a resposta correta. O aluno precisava saber o que era coronelismo, ele precisava entender que o coronelismo é um fenômeno social caracterizado pela atuação de elites latifundiárias em poderes que deveriam ser do Estado. Paulo, por que essa questão foi tão difícil? Eu digo por quê? Porque nessa questão nós temos três possibilidades, né, para confundir o aluno. Perceba, ó, estagnado não está errado. O que torna errado é quando ele fala relativa harmonia. Tradicional não está errado. O que torna errado é quando ele fala a manutenção da escravidão. Então o aluno poderia se passar aqui. Tá? Mas estamos aqui para gabaritar a prova e aí nós temos aqui facilmente a resposta alcançada para vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.